Sempre que eu falo sobre teorias da conspiração, agora eu vou ser bem sincera com vocês, gente. Meu maior medo é que eu esteja fomentando fake news e que as pessoas comecem a acreditar que as teorias da conspiração são verdade, blá blá blá, porque a gente acredita, mas não a ponto de mudar o rumo da sociedade por isso. Igual hoje em dia a gente tem aí o terraplanismo acontecendo, que era uma teoria da conspiração. Igual o homem foi pra lua, mas não foi, não sei o que, é uma teoria da conspiração, é divertido. Só que as pessoas começaram a ir no movimento contra a ciência, o que eu acho muito assustador. Mas ao mesmo tempo eu quero trazer esses temas aqui. Então eu espero o mínimo de bom senso das pessoas que assistem meu canal, porque eu tenho medo mesmo daqui a anos eu sendo cancelada pelo Twitter porque eu falei muito sobre teoria da conspiração. É isso. Ai, Deus, mas hoje o tema é um pouco diferente. O tema são algumas teorias da conspiração que foram comprovadas, de que na verdade aconteceram, sim. Coisas absurdas, principalmente que o governo já fez e que a gente pensa, não, isso daí deve ser uma teoria da conspiração, é impossível que seja verdade. E era. Temos infecção proposital com ISTs, roubo de cadáveres para testes, a construção de um gaydar para localizar LGBTQIA+, a máfia trabalhando a favor do governo norte-americano e até a caveira do Hitler. Então, se você gosta desses temas, já se inscreve aqui no canal, porque hoje nós vamos descobrir teorias da conspiração que foram comprovadamente comprovadas. Vamos começar pela seguinte notícia de que o governo norte-americano espalhou ISTs. Antigamente a gente falava DST, né? Doença sexualmente transmissível. Hoje em dia a gente fala infecções sexualmente transmissível. É o jeito que a gente fala hoje em dia, mas só pra você saber que às vezes você não sabe que é assim, né? Mas entre os anos de 1932 a 1972, lá no estado do Alabama, o governo permitiu que 600 homens espalhassem vírus de sífilis para ver como é que essa doença se espalhava na sociedade. Mas tem um ponto que é ainda muito mais triste dessa história, triste e assustador mesmo, porque vocês sabem que a segregação nos Estados Unidos era muito grande e o governo fez esse experimento com homens negros, pessoal, porque eles queriam fazer testes com essas pessoas para ver se o vírus da sífilis se transmitia da mesma maneira entre homens negros como se transmitia em homens brancos. O nome disso foi conhecido como Tuskegee Study. Daí você pensa assim, mas não é normal as pessoas se voluntariarem aí pra estar participando de experimentos científicos e tal? A gente precisa servir como teste, né? A gente pode se voluntariar pra isso. Tem pessoas que inclusive ganham a vida se voluntariando pra esses testes, porque você recebe uma grana pra participar e tal. Porém, a teoria da conspiração se torna ainda mais bizarra por ser real, porque esses 600 homens não sabiam que eram vítimas desse experimento. Eles nunca deram o consentimento deles pra isso. O governo acabou não curando e mentiu pra eles, dizendo que eles tinham recebido um tratamento. E assim eles poderiam analisar aquelas pessoas que estavam doentes, mas não sabiam. E o resultado disso, obviamente, foi catastrófico. 128 dos participantes involuntários morreram de sífilis ou de complicações que a doença trouxe. 40 esposas foram infectadas e 19 crianças nasceram com sífilis congênita. E o pior é que só 40 anos depois é que o estudo foi tido como eticamente injustificável. Então demorou décadas para que eles falassem, realmente a gente não devia ter feito isso, né? E o mais assustador é que as cobaias eram pessoas negras. Será que se as cobaias fossem pessoas brancas teria demorado tanto tempo pro governo falar assim, olha, não é que não precisava? Agora, a teoria da conspiração é lá do governo canadense, gente. Lá nos anos de 1950, a gente percebe que era uma fase onde o desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento da medicina estavam ali caminhando muito rápido e não tinha ética nenhuma nessas décadas, né? Enfim. O governo do Canadá criou o que eles chamavam de Fruit Machine.
máquina de frutas. Você acha que vai ali espremer um suco pra você na valita? Não, muito pior. Era uma máquina que poderia supostamente identificar pessoas gays e demiti-las dos seus empregos, ou melhor, punir essas pessoas na sociedade por causa da provável orientação delas. O aparelho foi criado pelo Frank Robert Wake, que era um professor de psicologia, e ele supostamente teria essa capacidade de identificar quem que era homossexual. Lembrando que naquela época, pra todo mundo, só existia gay, né? Não existia LGBTQIAP+, não existia essa compreensão que a gente tem sobre a pluralidade tão imensa das orientações sexuais, das identidades de gênero também, enfim. Eles queriam saber quem era gay, quem era sapatão. E como é que funcionava esse gaydar mecânico? Basicamente pegavam as pessoas e mostravam pra elas pornografia gay. E era analisada a dilatação da pupila da pessoa. Se a pessoa que estava sendo analisada demonstrasse qualquer reação um pouco suspeita pros parâmetros desse teste, tudo era registrado e possivelmente usado contra ela, pra uma demissão, pra expulsão daquela pessoa e pra exclusão dela na vida social. Daí você pensa assim, nossa, mas que coisa absurda, retrógrada, sem contar que provavelmente não identifica nada, né? Já que para você se identificar como LGBT é um processo interno de descoberta muito grande. Só que o pior dessa história toda é que esse tipo de equipamento, esse tipo de teste foi utilizado, gente, durante décadas lá no Canadá. E a gente pensa, o Canadá é um país assim do futuro, é muito melhor que os Estados Unidos, é moderno, é mais inclusivo, não sei o que lá. Gente, eles usaram essa máquina até o começo dos anos 90. Tem até um documentário que se chama The Fruit Machine, que conta essa história assustadora. E se você gosta de histórias assustadoras, no mês de outubro, mês que vem, a partir do dia 3, vai estrear aqui no meu canal Arquivo Oculto, gente. Essa série de 5 episódios, toda segunda-feira do mês de outubro, do mês do Halloween, eu vou trazer episódios com convidados incríveis, com temáticas super assustadoras, que vocês sempre pediram pra eu trazer aqui. Eu tava aguardando isso pra um projeto muito especial aqui de Halloween. Então, ó, a partir do dia 3 de outubro, às 7 da noite, aqui no meu canal, você vai conferir Arquivo Oculto. Ajuda a vovozinha com engajamento aí. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, porque tá um grande surto. Outro surto muito grande que existiu foi o surto das propagandas de cigarro. Vocês lembram das propagandas de cigarro? Hoje em dia já nem pode existir propaganda de cigarro veiculada na televisão, nas mídias, né? Mas quando o cigarro começou a viver desse mundo aí da propaganda, as coisas eram muito diferentes. E a gente acreditava, pelo menos, né, que a comunidade médica não fazia ideia do quanto o cigarro era maléfico para a saúde. Mas, gente, a própria comunidade médica já sabia dos malefícios do cigarro, sim. Mesmo lá nos anos 30, anos 50, já era sabido, olha só. Entre essas décadas de 30 e 50, a gente via muitos anúncios de cigarro, não só falando que era gostoso, que dava uma brisinha, mas dizendo que eles eram saudáveis, que eles não faziam mal. Muitas das campanhas publicitárias, inclusive, traziam médicos renomados endossando essa visão de que, gente, pode fumar, cigarro não faz mal nenhum, imagina, seu dente só tá ficando amarelo, sua garganta podre, sua voz de vovó... Ai, eu não quero começar a manifestar aqui. Ai, Vitor, isso que dá ficar lendo história de terror, vamos lá. Enfim. Muitos médicos diziam que você não precisava se preocupar com o cigarro porque eles não faziam mal. Daí a gente pensava assim, mas é porque a medicina não tinha estudado a fundo ainda. Era o começo dessa indústria, as pessoas não faziam ideia de que a longo prazo o cigarro poderia fazer tanto mal. E por décadas, qualquer pessoa que tentasse provar que os cigarros faziam mal, que eles estavam envenenando as pessoas com as substâncias que tinham ali, essas pessoas eram tidas como loucas mesmo e como
como conspiradores. Falavam assim, nossa, você tá inventando, não tem nada a ver. Mas as pesquisas indicam que as empresas de cigarro investiram milhões de dólares para esconder as descobertas científicas que provavam os malefícios dos cigarros. Isso lá nos anos 50 mesmo. Dizem que eles até teriam subornado diversos médicos, coagindo eles a não revelarem o quanto os cigarros são maléficos. Isso durou tantas décadas que foi só em 2006 que a indústria de cigarro teve que se comunicar assim, se posicionando a respeito da verdade que eles encobriram por décadas, de que os cigarros tinham sido desenvolvidos intencionalmente, com uma quantidade de nicotina suficiente e propositalmente, grande, para viciar as pessoas. E só nessa época também se admitiu que não existe cigarro seguro, nem mesmo o cigarrinho mais light é que você fumar, nada aí faz bom. E depois que os estudos foram revelados mesmo, e hoje em dia que a gente já consegue contabilizar os males do cigarro, mais pessoas morrem de problemas provocados pelo cigarro do que morrem por AIDS, suicídio, drogas, acidentes automobilísticos e álcool combinados. Junta tudo isso, não morre tanta gente quanto morrem pessoas por causa do cigarro. E você, já parou de fumar hoje? Agora eu vou falar uma das teorias da conspiração comprovadas que foram mais assustadoras quando eu peguei esse roteiro, que é bem pesado mesmo, mas se você não gostar, se você acha que você é meio fraca pra esse tipo de assunto que envolve morte, envolve crianças, avança o vídeo até... Existia um projeto que se chamava Project Sunshine, ou melhor, Projeto Brilho do Sol. Sunshine é isso, né? Sunshine é brilho do sol? Raio de sol, alguma coisa assim. Que aconteceu também nos anos 50. Os anos 50, gente, é o limbo da história da humanidade. Nessa época, os cientistas britânicos mandavam partes de cadáveres infantis para os Estados Unidos fazerem testes sobre os efeitos da radiação no corpo humano. Como é que funcionava ali a radiação nuclear na pele, nos tecidos humanos. Essa conspiração foi investigada pelo governo australiano, porque vinham da Austrália esses corpos roubados de bebês e crianças recém-falecidas. E isso tudo gerou uma grande investigação porque nada disso era permitido. Os corpos eram levados ilegalmente, os pedaços de tecido, tudo, eram vendidos, sem que as famílias dessas pessoas permitissem. E não foi pouca gente não. Mais de 1.500 famílias tiveram seus entes queridos violados por causa desses testes, lá nos anos 50. Esse daqui é o tipo de coisa que você pensa assim, não pode ser verdade. Ninguém nunca fez isso. Não, é muito absurdo pra ser verdade. Longe de mim. Mas, gente, os governos fazem coisas tão horríveis que quando a gente pensa assim, ai nossa, mas a Área 51 sim que é teoria da conspiração. Que é a Área 51 perto desses horror que eles fizeram aqui? Outra coisa muito bizarra que parece surreal é que a máfia dos Estados Unidos trabalhou a favor do governo em alguns momentos da história. A máfia italiana, conhecida como Cosa Nostra, a máfia, como vocês sabem, é muito influente e eles conseguem colocar pessoas ali de dentro da máfia em posições assim privilegiadas na sociedade. Eles conseguem infiltrar membros da máfia em vários setores, em posições de confiança, em cargos de alto poder. Isso dentro dos governos não só dos Estados Unidos, mas de vários outros países. Isso ajudou com que a máfia colaborasse com o governo norte-americano durante a Segunda Guerra Mundial, porque afinal eles tinham ali contatos bem próximos. Como os americanos acabaram entrando na guerra meio que às pressas, eles não tinham um sistema de defesa super estruturado, eles acabaram ficando com medo que os soldados inimigos se infiltrassem através dos portos dos Estados Unidos. Como o governo tava com medo do porto ser um alvo muito frágil, eles sabiam ao mesmo tempo que os portos também eram um lugar onde as gangues dominavam. Os gangsters e a máfia tinham um poder muito grande sobre os portos. A polícia ali, a defesa norte-americana falou, quer saber, vamos fazer um trato aí com esses gangsters, eles defendem os portos, não deixam ninguém entrar aqui pra prejudicar os Estados Unidos e a gente dá algo em troca pra eles. Veja aí essa milícia rolando.
O governo aliado com a máfia, com a coisa do mal, em prol de um bem maior. Não sei se a gente pode dizer que é um bem maior. Em troca, o governo dos Estados Unidos prometeu diminuir o tempo de sentença do Lucky Luciano, que era um criminoso lendário da máfia italiana que estava lá preso nos Estados Unidos. Dito e feito, os gangsters protegeram os portos e também repassavam informações de toda a movimentação que acontecia por ali e tal. Fizeram um serviço direitinho ali protegendo as coisas. Quando a guerra acabou, o Lucky Luciano foi perguntar: e aí, gente? Cadê meu babado aqui que vocês me prometeram? A polícia não se fez de tonta? O governo americano falou: querida, oi? Quê? O governo falou que não tinha prometido nada, que não existiu nenhuma negociação, que nada aconteceu. O que deu muito mais pano pra manga para as rixas entre o governo, a polícia e as máfias. E também as teorias de conspiração ferveram ainda mais, né? Mas os documentos oficiais têm as provas. Pouco tempo depois, o Lucky Luciano, eu amei o nome dele, quero falar sem parar. O Lucky Luciano, ele foi solto e deportado para a Itália, comprovando de que realmente um trato rolou e a polícia acabou tendo que cumprir isso. Sem contar que a máfia e o governo norte-americano já trabalharam juntos em outras ocasiões, como nas diversas tentativas de assassinato do Fidel Castro. Isso é bizarro, hein? Existem muitas teorias da conspiração envolvendo Adolf Hitler, e agora eu vou trazer uma que foi comprovada. Mas antes, se você chegou até aqui no vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, e não esquece, toda segunda-feira do mês de outubro tem Arquivo Oculto aqui no canal. Dentre as diversas teorias do Adolf Hitler, uma delas diz que ele ainda estaria vivo. Por isso, quando os russos apresentaram uma caveira que supostamente seria do Hitler, as pessoas começaram a suspeitar de que essa prova seria falsa. E esses rumores acabaram sendo comprovados. Sim, a caveira que foi exibida como a caveira de Hitler era falsa. Isso se comprovou em 2009, quando alguns exames de DNA comprovaram que a caveira pertencia a uma mulher entre 20 e 40 anos de idade. Mas daí o serviço de investigação russo disse que na verdade o que era falso não era a caveira, e sim o exame de DNA. Porque segundo a Rússia, ainda em 1945, especialistas forenses cavaram um local presumido da morte do nazista e realizaram uma autópsia. A parte da caveira que foi encontrada, de acordo com eles, coincidia com os registros odontológicos de Hitler. Isso rolou em 1945. Já nos anos 70, a KGB desenterrou suposto corpo do Hitler, queimou ele, jogou os restos num rio. Eu tô achando isso bem absurdo. E teria ficado apenas com um pedaço do crânio, o qual seria examinado posteriormente. Em diversas biografias do Hitler, a morte dele, mais aceita, é de que ele cometeu suicídio com a sua companheira, a fotógrafa Eva Braun. Só que isso é algo questionado até hoje, gente. Ninguém tem certeza absoluta de que foi assim. Mas é isso. Os exames no fragmento da caveira comprovavam que dificilmente era a caveira do Hitler. Embora a caveira também tivesse ali a marca de uma bala no crânio, o exame do arqueologista da Universidade de Connecticut, Nick Ballantoni, concluiu que o material não poderia pertencer a uma pessoa de 56 anos de idade, que era a idade do Hitler quando ele faleceu. Então realmente mentiram sobre a caveira. Agora, olhando esse monte de coisa, e tem várias outras teorias também que já foram comprovadas, que eu vou trazer em próximos vídeos, mas a gente fica pensando quais das teorias que hoje em dia a gente pensa, não, um absurdo, que um dia podem ser comprovadas. Eu ainda acho que o da morte da princesa Diana vem aí. Essa daí é a que mais me pega, tá bom? Pra mais vídeos como esse, se inscreva aqui no canal. Lembrando que temos vídeos de terça, quinta e domingo. Durante o mês de outubro, às segundas-feiras, também teremos vídeos especiais aqui. Toda sexta-feira, episódio novo do meu podcast. Meu nome é Lorelai Fox e é nessa que eu vou.